Olá, meu nome é Gilberto Sudré e esse é o programa Vida Digital. Nesse espaço vamos conhecer sobre lançamentos e uso de novas tecnologias, cultura digital, liberdade, software livre, internet, segurança da informação e muito mais. Você pode enviar sua pergunta ou sugestão para o e-mail blogvidadigital@gmail.com. Quinzenalmente teremos um programa novo no ar e você pode assistir a esse e a outros episódios no endereço tvespirituolivre.org/vida digital. E o programa Vida Digital esteve no Fizli, acompanhando tudo o que aconteceu por lá. Aproveitamos e fizemos uma série de entrevistas, que você confere agora. Para começar, vamos assistir a entrevista com o Jomar Silva. Ele é especialista em padrões abertos e open source, Community Manager de HTML5 do grupo de software da Intel no Brasil. Acompanhe agora a entrevista com o Jomar. Estamos aqui com o Jomar Silva, Community Manager de HTML5 da Intel. Boa noite, Jomar. Obrigado pela participação, pela disponibilidade aqui com a gente, conversar um pouco na TV Espírito Livre. E aí, eu queria começar você explicando para quem está nos assistindo qual é a diferença entre o HTML que a gente assiste ou que vê na internet para o novo HTML5. A diferença básica é que o HTML5, o HTML que a gente está acostumado, ele era um formato de arquivo mais voltado para a descrição de documentos e relacionamento entre eles. O HTML5 é um framework para desenvolvimento de aplicações. Então, do ponto de vista de usuário, muda muito pouco, ele vai continuar usando um navegador para acessar as aplicações e ele começa a ter conteúdo mais rico, com mais interatividade, que é essa revolução que a gente tem visto nos últimos anos, que as páginas cada vez mais estão interligadas, tem uma capacidade de tratar dados e de interagir com o usuário de formas bem inovadoras. O legal é que com HTML5 você consegue também desenvolver aplicativos e, utilizando uma série de ferramentas, rodar esses aplicativos em diversas plataformas, para diversos dispositivos móveis e sistemas operacionais. Interessante. Mas é fácil e difícil de programar HTML5? O HTML5 usa JavaScript, então se alguém conhece JavaScript ou tem noção de HTML5, vale a pena dar uma olhada no padrão e olhar as ferramentas que existem para você desenvolver. Mas basicamente é programação JavaScript, que é uma programação muito fácil de aprender, né? A barreira de entrada é bem pequena e você consegue fazer coisas muito legais com ele. Interessante. Mas e os recursos que a gente tem no HTML5? Eles podem substituir por completo o Flash, por exemplo, ou o próprio Java? O HTML5 traz uma abordagem diferente para as coisas que já eram feitas. Então, o Flash foi necessário durante muito tempo para interação e para transmitir conteúdos de áudio e vídeo. O HTML5 já traz, é um padrão desenvolvido por toda a indústria, é importante frisar isso, é toda a indústria de tecnologia. E o HTML5 já traz embutido dentro dele uma série de coisas especiais para você trafegar dados de vídeo, de áudio e de interação, né? Em relação ao Java, o HTML5 para determinado tipo de aplicação, ele é uma alternativa muito mais rápida e fácil de trabalhar do que o Java. Então o Java já tem um domínio de mercado bem grande, o Java, por exemplo, no Android é usado para fazer as aplicações nativas, né? Mas o Java não é uma linguagem que uma pessoa que que tem pouco conhecimento de tecnologia consegue começar a interagir e desenvolver. Então o que eu acho legal do HTML5 para o mundo de aplicações para dispositivos móveis, que é o foco do que a Intel tem trabalhado, é que o HTML5 é muito fácil de aprender e qualquer pessoa com um pouquinho de conhecimento em programação em HTML consegue começar a brincar com HTML5 e acaba se apaixonando, porque uma coisa é você fazer uma página estática, outra coisa é você fazer um aplicativo e rodar no teu smartphone, não importa a plataforma dele, não importa o sistema operacional. Legal. Então quer dizer que quem está vindo de uma plataforma ou usando ferramentas para desenvolvimento em Flash ou Java, não vai sentir dificuldade em migrar ou em passar a desenvolver em HTML5? Já existem diversas ferramentas e estão saindo cada vez mais ferramentas focadas no público que está acostumado a trabalhar com design. Tá? Então hoje quem está trabalhando com HTML5 é gente que já trabalhava no mundo web e gente que está começando a desenvolver que não estava dentro desse circuito. Então, existem pessoas que vão ter maior ou menor dificuldade para poder trabalhar com ele, né? Mas é a tendência de futuro. Então, uma das empresas que está fazendo bastante coisa com HTML5, inclusive, é a própria Adobe. Então, quer dizer que o futuro é HTML5? Eu não tenho dúvida. O futuro é HTML5.
Se a gente olhar em dados de pesquisas recentes, você vai ver que até o final desse ano, de 2013, o número de coisas conectadas à internet vai ultrapassar o número de PCs. Então, qual que é o problema que você traz para a indústria de software? Que para mim eu prefiro encarar como uma grande oportunidade. Você hoje tem uma profusão de dispositivos que não existiam há 5 ou 10 anos atrás, quando essas tecnologias nasceram. Então hoje você tem computador embarcado dentro de carro, você tem telefone, você tem tablet, com diversas arquiteturas, com diversos tipos de utilização e locais assim que a gente não imaginava. Por exemplo, tem geladeira hoje que tem lá um dispositivo de comunicação embutido nela. Então, o legal do HTML5 é que você consegue com ele, como ele é um padrão aberto, um padrão da indústria, você consegue trabalhar com o mesmo código, a mesma base de código, e aquilo vai executar em diversos dispositivos. Quando a gente olha como é o ecossistema de aplicações hoje para esses dispositivos móveis, a gente vai ver que apesar de existirem grandes empresas com um número até grande de aplicações, é uma economia de cauda longa. Então, quando você olha, quem está fazendo app hoje, por exemplo, no Brasil, tem lá algumas grandes empresas, mas tem muito desenvolvedor pessoa física. Então, a grande empresa consegue ter um grupo de desenvolvimento para iOS, que usa Objective-C, um grupo de desenvolvimento para Android, que trabalha com Java, um grupo de desenvolvimento para Windows Phone, que trabalha com tecnologias C#, C da Microsoft, né? Essa empresa consegue ter essa infraestrutura e um monte de máquina para compilar isso. Agora, o desenvolvedor que está começando a experimentar esse mercado, está criando a sua empresa agora, está trabalhando à noite, porque de dia ele já tem um emprego, esse vai adorar o HTML5, porque vai conseguir fazer com que ele, com uma única base de código, tenha um alcance da sua aplicação muito amplo. Então ele vai maximizar o alcance da sua aplicação, ao mesmo tempo que ele minimiza o seu custo de desenvolvimento e manutenção de código. Legal, dica para aí, boas dicas para quem está pensando em começar a desenvolver ou está desenvolvendo para a internet. Jomar, obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, respondendo algumas perguntas para o público do TV Espírito Livre. Eu que agradeço, convido todo mundo que quiser saber mais sobre HTML5, visitar o nosso site da Intel. A gente tem uma comunidade de HTML5 que eu cuido, é software.intel.com/HTML5. Se já quiser cair no site em português, é software.intel.com/PTBR/HTML5. Lá a gente tem muito material em português, tutoriais, código-fonte disponibilizado, tem fórum em português e o mais legal, a Intel disponibiliza gratuitamente uma série de ferramentas e serviços na nuvem, que tudo que você precisa para entrar para esse mundo de aplicações móveis é uma conexão com a internet, um computador rodando o Google Chrome e com um Java instalado. Com isso, um editor de texto que já está lá dentro, você vai reconstruir o mundo e quem sabe você que está vendo esse vídeo não é o próximo Zuckerberg aí, botar um brazuca lá em cima. Oh, legal, excelentes dicas. Eu espero vocês daqui a pouquinho com mais algumas entrevistas na TV Espírito Livre. Vamos agora ao resumo da semana que começou no dia 7 de outubro. O Facebook muda as configurações e impede que você se esconda na rede. Os usuários do Facebook devem ficar atentos, pois em breve qualquer pessoa poderá encontrar o seu perfil pelo sistema de buscas da rede social. Atualmente é possível utilizar uma configuração para evitar que desconhecidos os encontrem pelas pesquisas. A novidade é que esse recurso será desativado, conforme anunciou o Facebook essa semana. A partir de agora, você deve controlar o que as pessoas podem descobrir sobre você no Facebook, escolhendo quem pode ver as coisas individuais que você compartilha. Assim, tome cuidado com a sua privacidade e fique muito atento ao que você publica e quem você permite que veja esse conteúdo. A partir desta semana, todos os smartphones produzidos no Brasil e beneficiados com a isenção fiscal do governo, vendidos até R$ 1.500, deverão sair de fábrica com um pacote de pelo menos 5 aplicativos nacionais. Esse número vai aumentar gradualmente para 15 aplicativos em janeiro de 2014, 30 aplicativos em julho de 2014 e 50 aplicativos em dezembro do ano que vem. A lista de aplicativos aprovados foi divulgada pelo Ministério das Comunicações no Diário Oficial desta semana e já conta com 94 softwares apresentados por 9 empresas. Os aplicativos são de diferentes categorias, como educação, saúde, esportes, turismo, produtividade e jogos. Os aplicativos deverão ser disponibilizados em língua portuguesa e possuir indicação livre.
A fabricante sul-coreana Samsung anunciou nesta semana o lançamento do primeiro smartphone de tela curva, o Galaxy Round. O dispositivo possui 7,9 mm de espessura e conta com um display de 5,7 polegadas de alta definição que acompanha a curvatura de seu corpo de plástico. O design oferece conforto extra durante o manuseio do aparelho, além de facilitar a vida do usuário quando este coloca o smartphone no bolso da calça. O Round tem uma das configurações mais avançadas do mercado, com processador quad-core de 2.3 GHz, 3 GB de memória RAM e uma câmera traseira de 13 megapixels. Sua bateria oferece uma autonomia superior a 10 horas em condições normais de uso. O legal é que o conjunto de sensores permite que o usuário balance o aparelho enquanto ele estiver em cima de uma superfície plana, como por exemplo uma mesa, para ver as informações como hora, mensagens ou carga da bateria. O preço de lançamento não é barato. O Galaxy Round chega às lojas sul-coreanas pelo equivalente a $1.013. Ainda não há informações sobre o lançamento mundial, mas aparentemente a Samsung está apenas testando a viabilidade do produto em um mercado que ela já domina. Ainda em relação à Samsung, ela deve anunciar o Galaxy S5 em janeiro do ano que vem. Por fora ele é bem parecido com o S4, mas por dentro é quase tudo novo. O aparelho apresenta um processador de 64 bits e 8 núcleos. Isso deve garantir uma grande performance. A câmera é de 16 megapixels com melhorias na performance de baixa luz e um estabilizador óptico de imagem. A organização responsável por administrar os chamados domínios de topo genéricos, a ICANN, aprovou recentemente o último lote de pedidos de novas terminações. No total, são 1.745 sufixos liberados, que se somarão aos 22 atualmente em uso, como por exemplo .org e .net. A terminação .ong chega em 2015 e será apenas para instituições filantrópicas. A vantagem para o internauta é que ele pode passar a contar com sites com endereços mais intuitivos, como Vitoria.pizza ou mpb.music. 7 empresas brasileiras têm pedidos de domínios com as novas terminações, como Bradesco, Globo, Ipiranga, Itaú, Natura, UOL e Vivo. O problema é que essa iniciativa pode gerar ruídos e conflitos, pois pode confundir os usuários da internet. E o Google lançou uma atualização para o seu serviço de mapas, o Google Maps, e agora é possível adicionar destinos múltiplos na pesquisa. Isso vai permitir que o usuário crie uma rota com diversos pontos de parada, como por exemplo, planejar uma viagem de carro marcando locais onde é possível parar. Inicialmente, o recurso está disponível em inglês e apenas para usuários do Google Maps nos Estados Unidos. Ao procurar por um destino no serviço utilizando um ponto de início e destino, o usuário pode ir adicionando mais destinos sem perder a rota original, num total de 9 locais. O mapa se adapta aos pontos adicionais, permitindo visualizar todos em uma única tela. É possível ainda mudar a ordem dos pontos no percurso. Outro recurso adicionado para o Google Maps são os eventos que acontecerão em um determinado local. Por exemplo, ao clicar em um estabelecimento como uma casa noturna, é possível ver quais são os shows que acontecerão ali nos próximos dias. Bastante interessante. Bem, o programa Vida Digital fica por aqui. Envie sua dúvida ou sugestão para o e-mail blogvidadigital@gmail.com. Você também pode acompanhar e rever todos os outros programas desse site no site tvespiritolivre.org/Vida Digital. Você também pode rever e acompanhar as minhas publicações através do site gilberto.sudré.com.br ou através do Twitter, no endereço twitter.com/GilbertoSudré. Um grande abraço a todos.